Boa noite a todos, senhores. Hoje é dia 6 de junho de 2019 e vamos dar início à nossa no nosso segundo encontro. Não vou falar bem aula, porque é um encontro dessa nossa dinâmica, né? Flashcards. Flashcards. E o tema desse nosso segundo encontro continua sendo sucessões, né? Então, nós temos aqui o módulo 1, aula 2. Nesse módulo 1, conforme eu informei a planilha dos senhores, nós vamos ter 5 encontros, mas eu provavelmente vou fazer um outro encontro com os senhores. Vamos ver aí. Acho que eu vou fazer 6 encontros. Vamos lá. Deixa eu vou conversar com vocês. Vamos lá nos ambientar ainda. Estamos nos ambientando com os cartões. Eu vou agora. Então, os senhores já estão de posse aí do Código Civil, dos arquivos, e agora vai ter uma surpresa. Qual surpresa? Eu vou começar aqui já, colocando o nosso tempo. Vamos lá. Cronômetro, timer. Eu não vou começar do bloco 2, eu vou começar do bloco 1, porque é cumulativo. Mona Lisa responde, obrigado, ok, não. Por onde anda? Vamos lá. A Josélia foi ao médico, então vai perder a primeira parte do bloco 1. Então, Pedro, muito atento, Mário também, eu vou tirar o som aqui, o seu, já tirei. E vamos lá, eu vou começar uma pergunta para um, ou uma pergunta para o outro. E aqui, como é? Flashcards, cartões relâmpagos, não são cartões lentos, são cartões rápidos. Né, Mário? Vamos começar por você. Mário, quando ocorre a abertura da sucessão? Como é que é? Quando ocorre a abertura da sucessão? A abertura da sucessão no momento da morte. O que ocorre, Pedro, com a abertura da sucessão? A herança transmite-se desde logo aos herdeiros. Quais herdeiros? E testamentários. Perfeito. Mário, qual é o lugar de abertura da sucessão? Lugar? Lugar de abertura no local do óbito ou da última residência. Tá, isso está perfeito, em consonância com as regras próprias, específicas. Mas aqui eu quero que você responda ipsis literis nos termos do Código Civil, correto? Os nossos flashcards, eles são Direito das Sucessões, livro 5 do Código Civil, 1785. Quais são os termos? É mil o quê? 1785. Aí eu vou te falar. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Último domicílio. Pedro, como dá-se a sucessão? Ou como é classificada a sucessão em virtude da fonte? Pela disposição de última vontade. É isso? E por outra, qual outra? Essa é a testamentária. E a legítima? A legítima? A sucessão ocorre em virtude de duas formas. Ou é por disposição. Ou é por vontade. Lei, sucessão legítima, disposição de última vontade, testamentária. Mário, qual a lei que regula a sucessão e a legitimação para suceder? A lei? A lei, nos termos do Código Civil. Pô, de cabeça. Cadê a lei? Qual lei regula a sucessão e a legitimação para suceder? Para mim é o Código Civil em si, né? Sim, isso é verdade. Mas eu quero que o senhor responda nos termos do artigo 1787. A lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. Ah, tá. A lei vigente ao tempo da abertura da... Tá. Ó, a gente também... Ó, vamos lá. A gente vai andando, caminhando junto. Vamos lá. Pedro, morrendo a pessoa, o que ocorre quando uma pessoa morre sem testamento? Transmite-se a herança aos herdeiros legítimos. Ok, Mário, o que ocorre quando uma pessoa morre e deixa bens que não estão compreendidos no testamento?
O que ocorre quando a pessoa morre e... Em relação aos bens que não estão compreendidos no testamento. Estes bens que não foram compreendidos no testamento, o que ocorre com eles? Eles são destinados aos herdeiros necessários, né? Não. Legítimos. Legítimos, é. Isso. Ô Mário, os herdeiros legítimos são aqueles herdeiros definidos na lei, né? Portanto, herdeiros legítimos. E estes herdeiros, eles obedecem a uma ordem de vocação. A ordem de vocação hereditária legítima. Descendentes, ascendentes, cônjuges e colaterais. Estes são os legítimos. Descendente, ascendente e cônjuge é um subgrupo dos legítimos, mas é conhecido como necessários. Então, são diferentes falar de herdeiros legítimos e herdeiros necessários. O herdeiro necessário, que são os três, ele se contrapõe ao outro herdeiro que sobrou do grupo dos herdeiros legítimos. Qual é esse outro herdeiro? É o colateral. Qual o nome que nós vamos atribuir ao colateral? Herdeiros facultativos. Então, necessário, facultativo, são subgrupos que compõem os herdeiros legítimos. Ok? Pedro, o que ocorre com a herança se o testamento caducado for julgado nulo? Transmite-se aos herdeiros legítimos? Não. Subsiste a legítimo. Subsiste a sucessão legítima. Perfeito, você respondeu adequadamente, mas eu quero os termos da lei. Mário, qual o percentual de que poderá dispor o testador na hipótese de haver herdeiros necessários? 50%, né? Melhor dizendo, metade da herança. Metade da herança. Tem que respeitar a legítima. Metade da herança. Okay. Pedro, qual a natureza jurídica da herança? Universalidade de direito. Ô Mário, o que significa dizer que é universalidade de direito? O que é uma universalidade de direito? O que é uma universalidade de direito? Não tem nem ideia. Artigo 91, que trata dos bens do Código Civil, parte geral. Constitui-se universalidade de direito, Mário, é o complexo de relações jurídicas de uma pessoa. Complexo este que é dotado de valor econômico. Correto? Vai seguindo aí. Pedro, como se defere a herança ao herdeiro ou aos herdeiros? Como um todo unitário. Perfeito. Ô Mário, quem são os co-herdeiros? Ou, melhor dizendo, o que são co-herdeiros? São os colaterais? Não, são... Os co-herdeiros, Mário, são aqueles herdeiros, são herdeiros comuns. Ou melhor dizendo, os herdeiros que concorrem, ou melhor dizendo, que fazem jus à mesma herança. São herdeiros que fazem jus à mesma herança. Co-herdeiros, são herdeiros que fazem jus à mesma herança. As pessoas são co-herdeiras. Ô Pedro, em relação à divisibilidade, como se caracteriza o direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança até a partilha? É indivisível. Ok. Mário, quais as normas aplicáveis ao direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança até a partilha? Normas de quais instituto? De qual instituto? Normas, vamos lá. Normas de qual instituto aplicar-se-á ao direito dos co-herdeiros relativamente à propriedade e posse até a partilha? Joaquim, você vai me desculpar, mas travou a tua pergunta, falhou a tua voz. Não tem problema, a gente repete. Quais as normas aplicáveis ao direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança até a partilha? Qual instituto? Nós sabemos que é indivisível. Se é indivisível, as normas pertinentes, aplicáveis, serão as normas do condomínio. Sim. Ok? Só isso, condomínio. Condomínio. O herdeiro responde por encargos superiores às forças da herança? Não. Mário, quem deve provar que os encargos são superiores às forças da herança? Quem deve provar? Que os encargos são superiores às forças da herança. Acho que o próprio herdeiro, inventariante. Herdeiro. Pedro, em qual hipótese o herdeiro não faz prova do excesso? Na hipótese de haver inventário. Ótimo. Ô Mário, o direito à sucessão aberta pode ser cedido? E se sim, como? Direito à sucessão aberta? Você pode ser cedido?
Eu acho que não, né? Pode. Pode. O direito à sucessão aberta é um bem imóvel, pode ser cedido. E como você faz essa cessão? Através de qual instrumento? Instrumento público. Isso, instrumento público sim, mas melhor dizendo é escritura pública. Ah, tá. Ô Pedro, estão abrangidos na seção do direito à sucessão aberta, feito por escritura pública, os direitos conferidos ao herdeiro em consequência de substituição ou de direito de acrescer? Presume-se abrangidos pela Não sessão. abrangidos. Não, presume-se não abrangidos. Não abrangidos. Ô Mário, pode o co-herdeiro ceder seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente? Pode o herdeiro o quê? Desculpa. Pode o co-herdeiro ceder o seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente? Não. Não, é ineficaz. Perfeito. Ô Pedro, o herdeiro pode dispor de bem componente do acervo hereditário pendente à indivisibilidade? Não. Ineficaz. Mas, se houver autorização do juiz, tudo bem. É ineficaz se não houver autorização, sem prévia autorização do juiz. Ô Mário, o co-herdeiro pode ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha à sucessão se o outro co-herdeiro a quiser tanto por tanto? O co-herdeiro pode ceder a sua cota hereditária a estranho. Mas há co-herdeiro que quer aquela cota. Ele pode fazer isso? O co-herdeiro pode exigir que aquela cota que tenha sido cedida a terceiro seja repassada a ele desde que ele deposite o valor. Exatamente, deposite o valor. O co-herdeiro, ele não pode. Eu só quero que você responda não. O co-herdeiro não pode ceder a sua cota a estranha sucessão se outro co-herdeiro a quiser, né? Tanto por tanto. Pedro, e se um co-herdeiro ceder a sua cota hereditária à pessoa estranha à sucessão, o que poderá fazer o outro co-herdeiro a quem não tiver sido dado conhecimento da cessão que está interessado naquela cota? Há algum prazo? Poderá depositar o preço a ver para si a cota. Qual o termo agora? E qual o prazo? No prazo de 180 dias após a transmissão. Perfeito, exatamente. Ô Mário, e se vários são os co-herdeiros a exercer a preferência, na hipótese de cessão de cota hereditária, a estranha sucessão, como se distribuirá o quinhão cedido? A proporção a proporcionalidade do quinhão de cada herdeiro. Isso, vamos dizer da melhor forma. Na proporção. Né? Pode falar. O que tiver a maior parte, recebe a maior parte, o percentual proporcional ao seu quinhão. Vamos falar de uma forma melhor. Na proporção das respectivas cotas hereditárias. Pedro, qual o prazo para se instaurar o inventário nos termos do Código Civil? Não quero, a gente pode até... 30 dias a contar da abertura da sucessão. Isso, 30 dias. E no novo CPC? Novo CPC? É, o prazo. No artigo 611. Eu acho que... Esse não está no flashcard. Não, acho que é 60 dias. Pedrão. 2 meses. 2 meses. Mas a gente falou isso ontem, Mário. 2 meses. Mário, perante qual juízo se instaurará o inventário? Qual o juízo? Isso, aí eu me lembrava que a gente teve aula aqui no Estudeirão. Mas é o juízo competente, né? O juízo competente do fórum, sei lá. Do lugar da sucessão. Da sucessão, isso aí. Está querendo me lembrar o que nós conversamos anteontem. Isso, da sucessão. Ó, os senhores têm que me ter aqui como examinador. Correto? Como examinador. Mas eu não estou com flash. Como? Eu ainda não estou com flashcard aqui. Não, Mário, peraí, mas você tem uns arquivos. Não, eu sei, mas eu não abri. Eu posso abrir aqui, realmente. Você não quer seguir pelos arquivos? Não, posso até seguir aqui. Eu tava indo de cabeça, entendeu? Por isso que eu estou... Melhor ainda. Estou forçando a mente do que a gente conversou anteontem. Então tá. Então fica aí, fica sem as perguntas. Tudo bem, não tem problema não. Eu mandei 4 arquivos. Você tem aí um arquivo
o segundo, se não me engano, que tem as perguntas e respostas, mas você pode ir seguindo também pelo Código Civil. Ô Pedro, o que se objetiva com o inventário? A liquidação e a partilha. Ótimo. Ô Mário, até haver o compromisso do inventariante, a quem cabe a administração da herança? Até haver o compromisso Do inventariante é o seguinte: houve a morte, a abertura da sucessão, a herança transmite-se, cesine. Daquele momento em que há a transmissão da herança com a abertura da sucessão, até o compromisso do inventariante, vai mediar um tempo. Esse tempo a uma pessoa caberá administrar a herança. Quem são essas pessoas que administrarão a herança da morte à assinatura do inventariante? seria o cônjuge ou o herdeiro? Isso, o cônjuge. O primeiro é o cônjuge. Depois é o herdeiro que está na posse ou administração. E se for mais de um, ao mais velho? O terceiro. Quem dá cumprimento às regras ao testamento? Quem faz cumprir o testamento? Inventariante. Não, testamenteiro. Testamenteiro. Ou testamenteiro. Terceiro. Desculpa. E quarto vai ser aquela pessoa, vamos lá, de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas anteriormente, ou quando tiverem de ser afastados por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Ok. Tá? Pedro, quem são os legitimados a suceder? Pessoas nascidas ou já concebidas, no momento da abertura da sucessão. Mário, além dos nascidos e dos já concebidos no momento da abertura da sucessão, quem pode ser chamado a suceder na testamentária? Na testamentária? Exatamente. Fernando. Regra geral, nascidos e concebidos. Mas, na testamentária, eu posso chamar ainda filhos não concebidos, obviamente não nascidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que essas pessoas indicadas estejam vivas na morte do testador. Primeiro. Depois, as pessoas jurídicas também podem ser chamadas a suceder na sucessão testamentária. E aquelas outras pessoas que não foram criadas ainda, mas a lei usa isso, pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Então, são essas. Os filhos não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que essas vivas no momento da sucessão, 1799. As jurídicas e as pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Ô, Mário, a quem serão confiados os bens da herança? Você já respondeu. Pedro, a quem serão confiados os bens da herança na hipótese da sucessão testamentária? De filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador. Regra geral, a quem é confiado estes bens? Serão confiados ao curador. E, Mário, a quem a lei define caber a curatela destes bens? A quem a lei define? Estou catando aqui para ver se eu encontro a resposta. A quem a lei define? Caber a curatela destes bens. 1800, parágrafo 1º. Vai lá. Tá. Então vou aqui que é melhor. Vai seguindo aí pelo Código Civil. Eu posso chamar na sucessão testamentária filhos não concebidos, de pessoas indicadas. Quem será o curador? Quem exercerá a curatela sobre aquela herança, enquanto aquela pessoa, regra geral? Pessoa cujo o filho do testador esperava ter por herdeiro. Exatamente, as pessoas... Exato. Perfeito. Aquela pessoa cujo filho testador esperava ter por herdeiro e sucessivamente as pessoas indicadas em 1675. Ô Mário, o testador pode definir outro curador? Ô Pedro? Sim. Sim, claro. Outro curador nos seguintes termos do artigo 1800, salvo a disposição testamentária em contrário. Então, regra geral é aquela pessoa cujo filho testador
quer ter como herdeiro, espera ter por herdeiro. Mas o testador, ele pode expor de maneira contrária, diferente, não contrária, diferente. Ô Mário, quais são as disposições aplicáveis ao curador nomeado na hipótese do artigo 1801? De qual instituto? Regras pertinentes a quais institutos serão aplicados a este curador? As regras que serão aplicadas? De qual instituto? 1801, deixa eu ir aqui, Joaquim, que aqui eu estou meio enrolado. É o 1800, parágrafo 2º. Os poderes, deveres e responsabilidades do curador, assim nomeados, regem-se pelas disposições concernentes à curatela dos incapazes no que couber. Mário, só bastava você me responder. Curatela dos incapazes no que couber. Refere as cartas, correto? Quando você tiver os cartões, Mário, você vai observar que a resposta ela está em negrito, correto? Tá, eu tô até com um arquivo aqui, eu até abri o arquivo, só que, assim, por exemplo, essa 1801, eu não achei. Tá, é o parágrafo 1º e parágrafo 2º. Essa eu não estou achando aqui. Ok. Não tem problema não, vai seguir no Código Civil. É porque é o seguinte, são 3 arquivos. Você tem que ter o arquivo, é o arquivo que tem a coluna primeira, depois a pergunta, depois o número correspondente da pergunta e a resposta. É um arquivo, se não me engano é o 2º arquivo. Eu tenho 3 arquivos. Então é aquele arquivo que tem 4 colunas, correto? Eu amanhã vou ver se eu compro um papel mais grossinho e vou imprimir tudinho. Porque eu vou te falar uma coisa, sua vida vai mudar com esses cartões. Sério. Sério, vocês têm que fazer isso, pessoal. Vamos lá, Mário. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando será definida a sucessão testamentária ao filho ainda não concebido daquelas pessoas indicadas pelo testador? Quando será definida? Quando será definida? Porque o testador ele pode dizer o seguinte, Mário, o que eu estou querendo falar é o seguinte, você, Mário, pode fazer o seguinte, olha, eu vou deixar minha herança para o filho da minha sobrinha, desde que a sua sobrinha esteja viva, quando você falecer, e essa pessoa nascer com vida. E quando essa herança vai ser deferida ao seu sobrinho? É isso que eu estou perguntando. Quando o seu sobrinho nascer com vida, nascendo com vida. Nascendo com vida, E o que se incluirá na herança? O que se incluirá na herança? Os frutos e rendimentos, Mário, os frutos e rendimentos relativos à deixa, desde a morte do testador. Desde a morte do testador já vai acumulando juros, entendeu? Então alguém fica como administrador desses bens. Claro, e geralmente é aquela pessoa indicada pelo testador, né? E aquela pessoa cujo filho o testador espera ter por herdeiro. Aquela geralmente vai ser o curador. Ela fica administrando, correto? Mas a pessoa, o filho nasceu com vida, a herança é deferida a ela desde o nascimento, do nascimento com vida, obviamente, mas ela vai fazer jus aos frutos e rendimentos desde a morte do testador, ok? Ok. Pedro, o que ocorre aos bens testados se após a abertura da sucessão não for concebido o filho, herdeiro das pessoas indicadas pelo testador? E qual o prazo definido em lei? Serão os herdeiros legítimos, o prazo é 2 anos. Isso, então, decorrido 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, entre aspas, a deixa, que é o Código usa essa palavra, a deixa, caberão aos herdeiros legítimos. Também, mais uma vez, como se ressaltar, salvo disposição em contrário. Ô Mário, quem são os que não podem ser nomeados herdeiros ou legatários? Quem não pode ser nomeado herdeiro ou legatário? Isso, na sucessão testamentária, portanto. Tá, a testemunha, o notário, né? O notário não pode. O filho do concubino não tem isso? É que eu estou falando de... Tem isso. O filho do concubino pode. A concubina é que não pode. Vamos lá. A pessoa... Isso, vai lá. A pessoa que a rogo escreveu o testamento
nem seu cônjuge ou companheiro, ou seus ascendentes e irmãos. As testemunhas do testamento. O concubino do testador, casado, salvo se sem culpa sua estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. O tabelião, civil ou militar, ou o comandante ou escrivão, perante quem se fizer assim, como o que fizer ou aprouver o testamento. Ô, Mário, olha só, é isso aqui que você precisa saber, ó. Pessoa que escreve testamento, cônjuge, companheiro, ascendente, irmão. Testemunhas do testamento, o concubino do testador casado, salvo se este testador casado, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. O tabelião civil militar, o comandante ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Simples assim. 1801, nós temos aí o 1801, um quadro que já está aí no WhatsApp, depois os senhores vão imprimir o quadro, correto? Para os senhores terem formado aí a folha dos senhores. Ok. E aí vocês vão imprimir o quadro. Olha só, vamos adiante. Pedro, qual a consequência jurídica na hipótese de haver disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder? São nulas. Perfeito. Mário, quem a lei presume serem pessoas interpostas? Os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Está faltando um. O ascendente. Ascendente, descendente, cônjuge, irmão. O ascendente eu não falei, não? Não. É lícita ou ilícita, ô Pedro, a deixa ao filho do concubino quando também for do testador? É lícita. É lícita a deixa ao filho do concubino quando também for do testador. Ô, Mário, a transmissão da herança importa em aceitação? Sim. Não, a transmissão da herança não. Não, aceitação que tu falou, não. Aceitação. A transmissão importa a aceitação? Sim. A transmissão, não. A sucessão importa. A aceitação é que tem que ter anuência, não é isso? Ó, o fato de haver a transmissão pela Cesine, Saizine, que eles escrevem, mas eles pronunciam Cesine, a transmissão ela não importa a aceitação. Portanto, é indispensável haver a aceitação da transmissão. Ok. Vamos lá, não quero... Não, tranquilo, eu que não entendi direito. Não, tudo bem, eu só não quero dar spoiler, porque a próxima pergunta vai completar isso que eu estou a falar. Ô Pedro, qual o efeito jurídico da aceitação da herança? Torna definitiva a sua transmissão ao herdeiro. Desde qual momento? Da aceitação? Desde a abertura da sucessão. Perfeito. Ô Mário, o que ocorre quando o herdeiro renuncia à herança? Quando ele renuncia à herança? Não se aceita, não. Os atos oficiosos, como... Não, 1804, parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Então, tem-se como não verificada. Ô Pedro, a aceitação da herança deve ser expressa ou tácita? A aceitação da herança deve ser... A aceitação da herança, ela tanto pode ser expressa quanto tácita. Ótimo, perfeito. Ô Mário, como deve ser a aceitação expressa nos termos do Código Civil? Através de declaração escrita, né? Declaração escrita, perfeito. Pedro, como ocorre a aceitação tácita da herança? Em atos próprios de qualidade de herdeiro. Isso, atos próprios da qualidade de herdeiro. Mário, atos oficiosos, como o funeral do finado, exprime a aceitação da herança? Não. Não exprime. Ô Pedro, a cessão gratuita, pura e simples, da herança aos demais co-herdeiros, importa em aceitação? Não importa em aceitação. Perfeito, cessão gratuita, pura e simples. Ô Mário, a renúncia da herança ela deve ser expressa ou ela pode ser tácita?
sempre expressa. Sempre expressa. E como deve ser feita a renúncia, ô Mário? A renúncia tem que ser por escrito também. Instrumento público. E o que Escritura mais? pública. Então, instrumento público, ele usa a palavra instrumento público aqui. E ainda de uma outra forma. Qual outra forma? Aí outra forma, não, aí eu vou dar uma captada. Termo judicial. Ah, tá. Termo judicial, sempre. Ó, vai seguindo aí os quadros que eu lhes enviei. Ó. Os quadros, eles já são prontos aí, ó. Os Eu quadros. vou fazer isso amanhã. Imprimiu. Amanhã eu vou estar afiado. Oi? Amanhã eu vou estar afiado. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Ô Mário, ô Pedro, o que poderá fazer o interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança? Qual a consequência na hipótese de o herdeiro não se pronunciar? Requerer ao juízo prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de haver a herança por aceita. Tá. E esse interessado em que o herdeiro declare, se aceita ou não a herança, ele pode fazer esse requerimento em qual prazo? 20 dias. 20 dias. Então ele pode requerer ao juiz que o juiz conceda um prazo para o herdeiro se manifestar. Esse prazo concedido pelo juiz deve ser um prazo razoável, não maior de 30 dias. Mas esse requerimento do credor ao juiz para que o herdeiro se manifeste, ele tem que ser feito no prazo de 20 dias a partir da abertura da sucessão. Ô Mário, são 2 prazos, portanto. Ô Mário, pode-se aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo? Não. Não se pode, ok. Pedro, a aceitação da herança implica na aceitação do legado? Ou a do legado implica na aceitação da herança? O herdeiro é quem se testar legados pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando a repudiá-los. Ótimo. Ô Mário, o poder à faculdade de aceitar a herança transmite-se pela sucessão? O poder ou a faculdade de Aceitar a herança transmite-se pela sucessão? Transmite. Sim, transmite-se. Passa-se aos herdeiros. Perfeito. Ok. Ô Pedro, em qual hipótese os herdeiros do sucessor falecido, antes da aceitação, poderão aceitar ou renunciar à primeira? O que a lei estabelece? Pensa no quadro. Avô, filho, neto. Primeira, avô, filho. Segunda, filho, neto. Sim, eles antes da aceitação, desde que eles concordem em receber a segunda herança, poderão renunciar ou aceitar a primeira. Ótimo. Ô Mário, o que ocorre com a parte do renunciante na sucessão legítima? Entenda esse artigo, né? O que ocorre com a parte do renunciante na sucessão legítima? Esse aqui é o... Acresce aos demais herdeiros? Isso, se tiverem outros herdeiros da mesma classe. E se ele for o único herdeiro? Ele for o único, ascendente. Devolve-se ao da classe subsequente. É melhor dizer do que o ascendente. Devolve-se da classe subsequente. Ok, perfeito. Ô Pedro, há direito de representação ou sucessão de herdeiro renunciante? Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Ô Mário, o que ocorre quando o herdeiro renunciante é o único legítimo de sua classe, ou se todos os outros herdeiros da mesma classe renunciarem à herança? Aqui é o artigo 1811. Vocês têm que entender classe está escrito no sentido de descendente de primeiro grau, hein? Ninguém pode suceder representando herdeiro renunciante. Porém, o único da classe, ou se a todos os outros a mesma classe renunciarem, a herança poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio ou por cabeça. Correto. Não me esqueci da sua dúvida não, Pedro. Vou voltar aqui nela daqui a pouco, tá? É possível revogar os atos de aceitação ou de renúncia da herança, Pedro? São irrevogáveis. Ô, Mário, o que a lei faculta aos credores prejudicados por herdeiro que renuncia à herança? A lei faculta aos credores prejudicados por herdeiro que renuncia à herança. Eles podem reivindicar a herança, né? Eles poderão, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante.
Pedro, em hipótese do credor vir aceitar a herança em nome do herdeiro renunciante, qual o prazo para habilitação? 30 dias. De qual termo acorre? Do dia seguinte ao conhecimento do fato. Não, 30 dias ao conhecimento do fato. Dos 30 dias seguintes ao conhecimento do fato. Então, dia seguinte ao conhecimento do fato. Tá bom, isso aí. Ô, Mário. Ô, Mário, paga as dívidas do renunciante, prevalece a renúncia quanto ao remanescente? Paga as dívidas do tempo. Acredito que sim, prevalece. Sim, prevalece. Ô, Pedro, quais as hipóteses em que os herdeiros ou legatários são excluídos da sucessão? Isso é isso, Pedro. Você pode ler, falar para mim sem olhar no caderno. Que houverem sido autores, coatores, partícipe de homicídio e homicídio tentado contra a pessoa da sucessão. Homicídio, qual homicídio? Doloso ou culposo? Doloso. Ótimo. Cônjuge, companheiro ou ascendente. Se houverem sido acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrer em crime contra a honra ou de seu cônjuge ou companheiro. Por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Autor, coautor, partícipe, homicídio doloso, tentativa, contra o autor da herança, ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro. É o DEC, né? 1814, inciso 1. Ô, Mário, como se declara a exclusão do herdeiro ou legatário nos casos de indignidade? DEC. Como? Desculpa, Joaquim, que eu estava tentando achar aqui pelo flashcard, eu estou tentando acompanhar a pergunta que você fez, a resposta do Pedro foi a mesma. Eu fui para 70, não é a 70 essa resposta que você está. Não, essa aqui é a 65. Então, o flashcard não está em ordem, então. Tá do lado, tá. Tá ganhando tempo. Nada aqui, eu tô na boa mesmo aqui, ó. Tô tentando catar aqui. Agora 65 eu vi que fica do lado, não é isso? Tá do lado. Estamos Pedro, calma. Mário, nós temos aí 4 arquivos. Um arquivo trata do direito de acrescer. O outro arquivo, ele tem as perguntas numa coluna e na outra as respostas. Os outros 2 arquivos são os arquivos de fato dos flashcards. Você vai imprimir só as perguntas de um lado e do outro lado você imprimirá as respostas. Então, eles estão aparentemente fora de ordem, porque quando eu confeccionei esses arquivos, eu queria que na impressão você fizesse esse movimento. Eu disse que o movimento era ergonômico, por isso que ele parece estar fora de ordem, mas não. Ele vai propiciar você manusear o flashcard dessa forma. Fechado. Agora eu já vi aqui na realidade, quando você fez essa pergunta para ele, o arquivo que eu tenho, a pergunta dele é a 69. Aí eu subi para 70, mas aí você está me falando, aqui está ao lado da dele, agora eu acho que eu já peguei. Seria que houverem sido autores, coautores ou partícipes, é isso? Perfeito. De homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Se houverem acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. 3. Que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Ótimo. Vamos para o próximo. Pedro, a exclusão do herdeiro ou legatário em qualquer desses casos de indignidade será declarada por sentença? Perdão, como se declara a exclusão do herdeiro ou legatário nos casos de indignidade? Eu acho que já respondemos isso, né? Você já respondeu. Por sentença. Mas então vamos lá. Qual o prazo para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário e o termo acorre? Prazo para demandar isso? Qual o prazo para demandar a exclusão do herdeiro ou legatário? Agora, 4 anos. 4 anos. Da data da sucessão, da abertura de sucessão. Perfeito. Ô, Mário, o MP tem legitimidade para demandar a exclusão de herdeiro ou legatário? O MP?
É. Eu entendo que não, mas não sei, tem que ver aqui. Eu não tô... Sim. Olha a cola aí. Pô, não tá dando, Pedro, tá ruim aqui. Eu tenho que imprimir esse flashcard. Ô, Mário, vai seguindo pelo Código Civil, vai ser mais fácil para você. O problema é saber o artigo, vai um a um. 1815, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Eu vou falando porque está em ordem, Mário. Ah, tá. Então ele vai sair seguindo, né? Vamos lá, qual foi a É. pergunta? Em qual hipótese o Ministério Público tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro legatário? Na hipótese do inciso 1 do artigo 1814. E o que diz o inciso 1 do 1814? Que houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Ótimo. Então, nessa hipótese, o MP também tem legitimidade para demandar a exclusão do herdeiro legatário, correto? Okay. Ô, Pedro, os descendentes do herdeiro excluído sucedem? São pessoais os efeitos de exclusão. Então tá. Então quer dizer que eles sucedem? Sucedem. Sim. Ô, Mário, o excluído da sucessão terá direito ao usufruto ou administração dos bens? Não. Não terá direito. Ô, Pedro, são válidas ou inválidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé antes da sentença de exclusão? São válidas as alienações onerosas. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé antes da exclusão. Ô, Mário, são válidos ou inválidos os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão? Como é que é? São válidos ou inválidos? Os atos de administração praticados pelo herdeiro. O herdeiro estava na posse e administração da herança, praticou alguns atos de administração, depois ele foi excluído. Aqueles atos serão válidos ou serão inválidos? Aos terceiros de boa-fé, sim. Isso, 1817. 1817. Leia aí pra gente, por favor. Vamos lá. São válidas as alienações onerosas de bens hereditários. 1817, tem certeza que é esse o artigo? 1817 é isso, são válidas, mas é isso mesmo, são válidas as alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e os atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão, mas aos herdeiros subsistentes quando quando prejudicados o direito de demandar-lhe perdas e danos. Perfeito. Pedro, qual direito assiste a herdeiros prejudicados por alienações onerosas de bens hereditários a terceiros de boa-fé e atos de administração legalmente praticados pelo herdeiro antes da sentença de exclusão? Qual direito assiste aos herdeiros prejudicados que são prejudicados por essas alienações ou por esses atos de administração? Qual direito assiste? Subsiste quando prejudicado, direito de demandar o excluído perdas e danos. Demandar ao excluído perdas e danos. Mário, aqui estará obrigado a restituir o excluído da sucessão. Como é que é? Aqui estará obrigado a restituir o excluído da sucessão. Rendimentos que os bens da herança houver percebidos. Seria isso? Isso. É obrigado a restituir os frutos e rendimentos dos bens da herança que houver percebido. Sim, ele é obrigado a restituir. Mas qual direito ele tem? Tem o direito a ser indenizado das despesas de conservação. Com as conservações. Ok. De conservação. Pedro, qual o efeito de o ofendido expressamente reabilitar em testamento aquele que incorreu em atos que determinem a exclusão? Será admitido a suceder. Perfeito. Ô, Mário, na hipótese de não ter havido reabilitação expressa do indigno e de ele ter sido contemplado em testamento, ou seja, quando o testador já conhecia ao testar a causa de indignidade, qual vai ser o limite para o indigno suceder? Da disposição testamentária. Isso, no limite da disposição testamentária. Então, nós fizemos aqui o nosso bloco 1. Esse bloco 1, para os senhores terem ideia, não quero compará-los, não. Cada um tem a individualidade, todos são brilhantes. Mas só a título de contextualização. Eu fiz hoje em 15 minutos.
Nessa aula a gente levou um pouquinho mais, correto? Mas isso a gente tem que fazer de fato em 15 minutos. Isso é uma revisão que tem que ser feita. 15 minutos. Então, os senhores terão que estar afiadíssimos, correto? Vamos adiante. Bloco 2. Antes de começarmos o bloco 2, eu vou mandar um arquivo para os senhores. Vou mandar um arquivo para vocês. Ó, vamos lá. Vou mandar o arquivo, quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Não, Nilson, né? Ó, vou mandar esse arquivo para vocês, lá no grupo dos flashcards. Ok, mandei o arquivo para vocês. Agora, eu vou fazer uma coisa que os senhores devem fazer. Ó, devem fazer. Eu vou... Eu vou fazer, e eu quero que os senhores também o façam. O façam. Ó, os senhores não estão sendo obedientes. Vamos ter que bolar um jeito aí de... Os senhores não estão obedientes. Ó, eu vou... Já deu os nossos 50 minutos. Nós temos... Joaquim? Oi. Esse segundo bloco também está inserido naqueles arquivos que você encaminhou, aqueles 3? Está, mas está seguindo. Por isso que você é o seguinte, eu já te explico. Eu só vou mandar imprimir esse arquivo aqui, porque agora eu vou fazer isso. Porque eu estou falando e eu quero que vocês o façam também. Então, eu vou imprimir agora, porque eu vou ter o meu. Eu vou ter o meu aqui, o meu quadro. É a foto desse quadro que você mandou? Estou imprimindo agora. Vocês devem fazer isso. Ô, Pedro, eu gostaria muito que você fizesse isso também, tá? Imprimir o quadro agora? Não agora, mas pode imprimir, que eu quero que vocês montem o material de vocês, entendeu? Não, eu estou imprimindo. Ótimo. Mandei fazer as fichinhas, só fica pronto terça-feira. Terça-feira? Eu mandei para a gráfica. Isso é chique, ó. Isso é chique, Joaquim. Nossa, mas essa gráfica está muito demorado. Vai ter muito serviço. Ó. Então... E ficou caro. Tá? Fica caro, Pedro. Fica caro. Pedro, olha então, só. mas bolsa de 150 que você indica, Joaquim? Oi? Você colocou que A gramatura 150. Mas assim, pessoal, vocês podem usar uma gramatura menor. Porque eu estou colocando aí para vocês a melhor das hipóteses, o melhor dos mundos, aquela gramatura. Mas fica caro, é caro. Então, use uma gramatura um pouco superior a A4. Negocia. Ou então, vocês podem fazer um teste. Vou fazer na A4 mesmo. Pronto. Como a Lorena fez. E aí, vocês vão observar. Ó, eu vou ser sincero. Para mim, não é adequado. Para mim, eu ter o meu flashcard com folha A4. Me desagrada manuseá-los. Não é bom, porque é muito fino. Não é bom, não é bom. Não, meu papel mais especial. Ó, mas aí vocês podem negociar com a gráfica um papel um pouco maior. Ok, tudo bem. Então, Mário, cada um desses blocos que eu estou tratando, esse foi o primeiro bloco. É esse bloco aqui. Vocês têm que ficar com esse bloco passando assim o dia todo, esse baralho. Vão pedir as esposas, para ir fazendo as perguntas, e você vai passando. E quando você não sabe, você vai deixar de lado, porque depois você só vai estudar esses que você não passou, correto? Okay. Então, você tem que ter os blocos. Eu já separei os blocos, eu falei ontem na sala de aula que esse bloco 1, ele vai do artigo 1784 a 1818, e os flashcards são o 1 ao 77.
Ó, como nós tivemos os nossos 50 minutos, vamos fazer o nosso intervalo de 5 minutos, porque o Renato não está aqui, a gente precisa fazer o intervalo de 10. De 5 minutos e a gente já volta com a nossa segunda parte da nossa aula, tá bom? Pedro, a aula... Você está me ouvindo, Pedro? Eu não estou nem vendo o Pedro. Acho que ele saiu. Mas eu não tô, eu tô te ouvindo. Você está me ouvindo? Isso que importa. Ótimo. Estou ouvindo. Ótimo, você está ouvindo. Pedro, vamos agora dar continuidade ao bloco 2, artigos 1819 a 1856. Vamos lá. Vamos lá para estes artigos. 1819, aqui, ó, separadinho o meu bloco. Olha só, Mário, como fica organizado. Então, eu só tenho que trabalhar esse bloco. Esse bloco é pequenininho. Você, em 15 minutos depois que você decora, você responde. Mário, vai chegar um ponto que você vai fazer o livro das sucessões de 1h20. Todo o livro das sucessões. Isso é muito rápido para você fazer uma revisão de prova. Você vai conseguir revisar o direito civil numa manhã antes da prova. No sábado de manhã, eu revisei todo o direito civil praticamente. Correto? Lá antes da prova. Mas por quê? Porque eu já decorei isso aqui. Entendeu? Vocês também vão decorar. Pedro e Mário. Esse arquivo que eu enviei agora é um arquivo... Oi. Alô? Fala, Pedro. Oi, tô ouvindo. Pedro, você está junto com a gente? Tô ouvindo. Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Tem alguns artigos que eles são mais complexos. Ou alguns grupos de artigos que são mais complexos. Em razão disso, eu não vou fazer apenas o cartão, embora eu também tenha o cartão. Eu vou apresentar aos senhores um determinado quadro, um determinado esquema. Como é esse esquema da herança jacente? Como os senhores vão tratar do artigo 1819 ao artigo 1823? Os senhores nós vamos ter as nossas perguntas, a gente vai passar por elas, mas para decorar estes artigos, os senhores terão no caderno dos senhores essa planilha, esse quadro que eu já fiz para os senhores. Depois os senhores vão encadernar e os senhores vão montar aqui para os senhores terem um material de revisão dos senhores, correto? Então, os concursos eles estão ficando aí num nível muito elevado. Então, a gente tem que ficar, de fato, decorar toda, memorizar a lei. A herança jacente, como funciona? Então, eu quero que os senhores vão acompanhando aqui, porque os senhores já vão imprimir, os senhores podem fazer também. Morreu uma pessoa, ela não tinha testamento, portanto, não há que se falar em sucessão testamentária, e ela também não tinha herdeiros legítimos. O que vai acontecer com esses bens? Esses bens eles serão arrecadados e ficarão sob a guarda e administração de um curador, correto? Com qual finalidade? Para ser entregue a um herdeiro que porventura apareça ou para ser declarada a vacância. É isso que os senhores têm que saber. Então, quando os senhores têm esse quadro, é muito mais fácil do que ficar lendo a letra seca da lei, que às vezes é árida. Na minha prova oral, em Rondônia, perguntaram para eu, a mim, discorra a respeito da herança jacente. E eu tinha que passar por todos esses artigos de forma irretocável. Tanto é que eu tirei 10 na prova oral de sucessões em Rondônia. Porque eu pensei nos cartões e eu pensei também nos esquemas, porque a herança jacente é justamente um esquema que eu tenho. Então, falece uma pessoa, não tem herdeiros legítimos e não tem herdeiros testamentários. Os bens serão arrecadados para a guarda e administração e, posterior, entrega ao sucessor ou declaração da vacância, correto? O outro artigo, o próximo artigo, ele diz o seguinte, aí os senhores vão acompanhando aí no esquema dos senhores. Arrecadados os bens e ultimados o inventário,
nós vamos, serão publicados editais. No prazo da publicação dos editais, em um ano após a publicação do edital, se duas coisas não ocorrerem, não houver herdeiro habilitado, ou, embora haja herdeiro habilitado, ou então esteja pendente a habilitação, a herança será declarada vacante. Então, os bens foram arrecadados, foi ultimado o inventário, nós vamos ter a publicação dos editais, na forma da lei processual civil. Um ano, herdeiro não habilitado ou pendente de habilitação, a herança será declarada vacante. Depois nós temos um artigo que vai tratar do pagamento dos credores. Embora aquele falecido de cujos não tenha herdeiro legítimo necessário, deverá haver o pagamento dos credores. Portanto, os credores eles poderão se habilitar. Ótimo, os credores poderão se habilitar. E, por fim, agora a gente tem um outro artigo, 1822, que diz uma outra coisa que não tem relação com os outros. Não tem relação. Ele só está falando o seguinte, declarada a vacância, nada impede que herdeiros se habilitem. Ótimo. Mas aí nós temos um outro prazo. Mas, transcorridos 5 anos, esses prazos eles são desconexos, eles não têm relação com o prazo de 1 ano de publicação dos editais. Mas, decorridos 5 anos da declaração de vacância, não foi da abertura da sucessão, não é da declaração da vacância, decorridos 5 anos da sucessão, os bens arrecadados eles passarão ao domínio do município, do Distrito Federal ou da União, se aqueles bens estiverem em territórios. Então, é isso que os senhores têm que saber. É muito mais fácil os senhores decorarem e memorizarem esse quadro que eu já fiz para os senhores, correto? E agora nós vamos fazer as perguntas. Então, a gente tem que passar por elas de uma forma extremamente ligeira. Pedro, o que é herança jacente? É a herança de uma pessoa que falece sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido. Perfeito. Ô Mário, o que ocorre com os bens da herança jacente? Serão arrecadados e entregues a curador para administração e guarda. Perfeito. Arrecadados ficarão sob guarda e administração, entrega ao sucessor a declaração de vacância. Ô Pedro, como e quando se declara herança vacante? Serão expedidos editais na forma da lei processual decorrido 1 ano de sua primeira publicação, sem que haja herdeiro habilitado. Ou penda a habilitação, será herança declarada vacante. Ótimo. Aí os senhores vão dizer o seguinte. Pois não, Mário. Um adendo justamente aí. Nesse quadro que você encaminhou, salvo engano, tem uma perninha puxando, botando assim, colaterais não habilitados excluídos. Exato. Se até o momento, por quê? Os senhores observaram que a declaração da vacância, ela não prejudica os herdeiros que vierem a se habilitar. Entretanto, nós temos aí uma restrição. Quando houver a declaração de vacância, a partir daquele momento, os colaterais já não podem mais se habilitar. E por isso eu fiz esse óbice aqui, que é o parágrafo único do artigo 1822. Não se habilitando até a declaração da vacância, os colaterais ficam excluídos. Muito bem lembrado. Pedro, na hipótese de herança jacente vacante, os credores do de cujos nada receberão? É assegurado aos credores o direito de pedir o pagamento das dívidas reconhecidas no limite de suas forças da herança. Pessoal, aí vocês vão perguntar o seguinte, professor, as suas respostas elas não estão atendendo aquele critério que nos foi dito de que as respostas seriam concisas e precisas, com 1 ou 2 palavras no máximo. E eu vou falar, é verdade. Entretanto, como aqui nós temos uma situação distinta, porque vocês lembram que eu falei que os flashcards eram artigos com perguntas rápidas e concisas, mas alguns outros seriam apresentados sob a forma de um esquema. E até agora, nós temos poucos.
Nós fizemos aqueles que não podem ser herdeiros nem legatários, nós sabemos já os que vão administrar a herança, nós sabemos, por exemplo, os que são excluídos por indignidade. Nós temos 3, né? 3 aí que a gente tem que decorar. E mais esse aqui também, é o 4º. Então, vamos ter aí poucos artigos que serão apresentados de uma forma diferente. Mário, a declaração de vacância prejudica os herdeiros que legalmente se habilitarem? Não prejudica os herdeiros que legalmente se habilitarem. Perfeito. Continua direto, não? Isso, continua, mas tem aquele prazo. 5 anos após a abertura da sucessão. Eu continuo a responder essa pergunta na íntegra do esquema? Ou para o fato que não prejudica? Não prejudica. Mas lembre-se, 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados para o domínio do Estado, município, União. DF, Estado, União. Município, DF, União. Município, DF, União, não Estado. Município, DF, União. Então, você tem virtualmente o prazo de 5 anos para se habilitar, correto? Mas o colateral deve se habilitar até a declaração da vacância. 1 ano ele já deixa de ter essa possibilidade. Mas esse 1 ano, ele é 1 ano da publicação dos editais, depois de ter sido arrecadados os bens e ultimado o inventário. Tem algum período, Joaquim, algum prazo entre a arrecadação dos bens e a publicação desse edital? Tem algum período obrigatório? Não? Não. Então, pode ser que, de repente, esse 1 ano passe após os 5 anos da abertura da sucessão? Bem, se isso ocorresse, os bens seriam arrecadados antes, né, da publicação dos editais. Então, aí haveria a transferência do domínio. Mas isso pode acontecer em uma série de eventos no mundo fático. O que eu estou a dizer? Nós temos um prazo que é independente do outro. Correto. 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão ao domínio. Portanto, eu pressuponho que aqueles bens eles já tenham sido arrecadados antes dos 5 anos. Mas essa diligência de arrecadação e ultimado inventário pode ocorrer em 4 anos. E depois da publicação do edital, 1 ano. E aí, nos 5 anos, aí já pode ser declarada a vacância. É confuso mesmo. Por isso que nós temos que visualizar. Você não pode pensar muito aí com a problemática. A gente tem a letra da lei. Você tem que ver aqui na lei. Mas imagina aí 6 meses. Aí fica tudo bem, né? Mas fica aí, os senhores saibam que o prazo do edital é diferente do prazo para transferir o domínio, né? Para a transferência do domínio. Ô Pedro, qual o destino dos bens arrecadados na hipótese de não haver e não serem encontrados herdeiros? E qual o prazo? Eles passarão ao domínio do município, do Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situado no território federal. Ótimo. Um prazo de 5 anos. Isso. Então, decorridos 5 anos da abertura da sucessão, não é da arrecadação, esses bens arrecadados eles passarão ao domínio do município, do Distrito Federal e no domínio da União. Ô Mário, qual a consequência jurídica de os colaterais não se habilitarem até a declaração da vacância? Eles ficam excluídos na habilitação, não podem mais se habilitar. Eles ficam excluídos da sucessão, Mário. Da sucessão, Ô Pedro, qual o efeito de todos os chamados a suceder? Qual o efeito de todos os chamados a suceder renunciarem à herança? De todos aqueles que são chamados a suceder renunciarem à herança? Desde logo é declarada vacante. Ela, desde logo, será declarada vacante. Ô Mário, qual o nome da ação em que o herdeiro... Agora nós estamos tratando de outro tema. Agora nós estamos num capítulo, que é o capítulo 7º, que vai tratar da petição da herança. Qual o nome da ação em que o herdeiro pode demandar o reconhecimento do seu direito sucessório, Mário? Petição de herança? Petição de herança. Pedro, o que aqui visa o herdeiro ao demandar o reconhecimento do seu direito sucessório? Obter a restituição da herança, ou da parte dela. Isso, contra quem na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título a possua. Mário, a ação de petição de herança poderá compreender quais bens hereditários? Todos.
Todos os bens, perfeito. Pedro, o possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo? Sim ou não? Como a lei fixa-lhe a responsabilidade? Sim, segundo sua posse. Perfeito. Mário, a partir de qual momento a responsabilidade do possuidor será aferida pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora? A partir da citação. Isso. Pedro, o herdeiro pode demandar os bens da herança em poder de terceiros? Sim, Isso. mesmo em poder de terceiros. Mário, são eficazes ou ineficazes as alienações feitas a título oneroso pelo herdeiro aparente a terceiro de boa-fé? Não eficaz. São eficazes. Vamos lá. 1828, 93. Aí, depois eu explico por que o cartão ficou vago. Quando os senhores tiverem os cartões, os senhores vão entender. O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor? Não. Mário, responde, por favor. Não. O herdeiro aparente, que de boa-fé houver pago um legado, não está obrigado a prestar o equivalente ao verdadeiro sucessor. Ressalvado a este direito de proceder contra quem o recebeu. Pedro, qual a ordem que se defere à sucessão legítima? Esse é o artigo 1829. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com o falecido em regime de comunhão universal ou no regime de separação total de bens, ou no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge sobrevivente, aos colaterais. Ô Pedro, você saberia me dizer as exceções do 1829, inciso 1? Os regimes que situam? 1829, inciso 1. É. Tem uma coisa, salvo se casado com falecido, em regime de comunhão universal, ou separação obrigatória, ou comunhão parcial, se o autor não deixar bens particulares. Perfeito, ótimo. Daqui a pouco eu vou voltar nesse artigo 1829. Ô Mário, quais as circunstâncias legais necessárias para se reconhecer o direito sucessório do cônjuge? Qual a condição, quais as circunstâncias legais necessárias para se reconhecer o direito sucessório do cônjuge? Eu passei batido. 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 anos. Ótimo. Isso. Muita gente esquece esse artigo. Muita gente. Eu já vi decisões judiciais aí, eu não estava acompanhando o caso. Eu posso estar falando aí mas uma pessoa que já estava separada há muito tempo do cônjuge, ela sucedeu. Nos termos do Código Civil atual, porque a sucessão e a legitimação para suceder, ela ocorre em virtude da lei vigente, né? Não sei se isso, mas isso foi depois do Código Civil de 2002, então foi agora recente, mas a pessoa já estava separada há mais de 10 anos. E isso aí, ela sucedeu. A considerar essa hipótese que eu estou lhes dizendo, isso é um erro jurídico. Porque por esse artigo isso é impossível. Porque o direito sucessório do cônjuge só se não estiver separado judicialmente e nem de fato há mais de 2 anos. Se estava separado de fato há 2 anos e 3 meses, perde o direito sucessório. Correto? Pedro, a lei assegura ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação? Sim, será assegurado o direito real de habitação. Isso, o direito real de habitação. Qual a circunstância, qual é a condição para que isso ocorra relativamente ao imóvel? Esse imóvel deve atender o quê? Para mim ou para o Pedro? Pode ser para o Pedro.
O imóvel deve ser destinado à residência familiar desde que seja o único daquela natureza Então, inventária. são duas coisas: residência familiar e desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Ok? Ô, Mário, qual quinhão caberá ao cônjuge quando concorre com descendentes? Em concorrência caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer. Ótimo. Ô Pedro, na linha descendente, eu vou pular 2 artigos aqui, depois eu vou voltar neles. Na linha descendente, como sucedem os filhos e os outros descendentes? Os filhos sucedem por cabeça, os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se achem ou não no mesmo grau. Ó, duas coisas que são distintas: o título da sucessão e a forma de partilha. O título da sucessão é com esse também como forma de sucessão, mas eu não gosto dessa expressão. Forma de sucessão. O título da sucessão vai ser ou por direito próprio ou por representação. Ou você vai receber, sempre é assim, não existe outra possibilidade. Ou você recebe por direito próprio, ou você recebe representando uma pessoa. Tem representação dos ascendentes? Não existe. Tem representação dos colaterais? Regra geral também não, salvo os filhos dos irmãos, os sobrinhos. E a forma de partilha é a forma de dividir. Como será a forma de partilha? Será por cabeça ou será por estirpe e por cabeça. Porque você primeiro vê a estirpe e depois você divide pelo número de representantes. O representado você divide pelo número dos representantes, né? Porque o representante vai suceder o representado, correto? Então, isso é o que os senhores têm que ter em mente. Forma de partilha e forma de sucessão. Título da sucessão. Então, é por direito próprio por representação. Essas expressões, elas são comumente utilizadas como sinônimas. Isso é falso. Os senhores já estão num nível jurídico muito avançado. Os senhores não podem cometer esses equívocos. Isso aqui diz respeito a como será dividida a herança. Isso aqui diz respeito a qual título você recebeu a herança. Correto? Mas eles sempre falam por direito próprio, por cabeça. Tanto é que a vida toda na faculdade eu sempre achei que essas expressões fossem sinônimas. Não são coisas distintas, mas elas são usadas de forma equivocada como sinônimas. Joaquim? Pois não. Posso só uma coisa que tem até meio que a ver aí. Você lembra que aquela vez lá em Curitiba nós sentamos, fizemos aquele quadro sobre aquela questão que eu tinha pessoal, lembra? Daquele processo? Pois não. Em função dessas aulas todas que você passou, o que hoje eu cheguei à condição? Eu levei o processo para a Procuradoria-Geral verificar a arrecadação dos bens, ela arrecadou, ela verificou e me fez uma exigência para que eu recolhesse uma diferença existente. Por exemplo, na poupança tinha um valor, num extrato de R$52 mil. E quando você faz a guia, você imita o valor, né, e você paga sobre o valor atualizado. Então, a guia da secretaria me atualizou um valor de R$30 mil. Eu paguei o imposto sobre 30 mil. A Procuradoria hoje me pede para que eu recolha a diferença entre os 30 que já foi pago e os 52 que estava constando. Aí, onde é que eu digo que veio essa questão do teu ensinamento? Em cima do que você falou, eu fui lá na Secretaria de Fazenda, falamos o seguinte: amigo, a PGE está pedindo para que se recolha uma diferença, só que aqui ela não está levando em consideração a meação da esposa. Com 52 mil, mas tem a meação.
Se tem ameação, eu não tenho que pagar a diferença, porque já está recolhido o valor correto. Entendeu? Aí a Secretaria de Fazenda falou assim, não, o senhor está certo, a está errada. Realmente não tem. A ameação não vai incidir em imposto de transmissão. Então, se é 52, vamos botar que 25 mil é ameação, não incide em imposto de renda. 30 mil, o senhor já pagou imposto, não tem que pagar mais nada. Não tem a restituir também, não? Não, até tem, mas aí você tem que fazer um processo. Eu falei, esquece, valeu. Ô, Mário, você quase me deixa um susto, porque eu estou pensando que você fala assim, ó, graças às suas aulas, eu tinha recolhido 30 mil e agora eu vou ter que recolher 52 mil. Não, Eu achei que você fosse falar isso, hein? Não, você sabe por quê? Porque, veja bem, se não tivesse tido, normalmente você pega a coisa, tem que recolher isso para terminar a coisa, vamos lá, recolhe e vamos embora, né? Mas na hora que você para você analisar a coisa de uma forma mais clara e mais ampla, aí você para e analisa, pô, mas aqui, nesse valor, tem a parte da ameação, que você faz questão de separar ameação e herança, e ameação não incide, entendeu? Então, por que eu vou pagar? Aí eu fui lá e o cara falou, não, o senhor está certo, errado está a PGE. Ô, Mário, então eu tenho um percentual aí nesse seu abono, viu? Eu tenho um percentual, não se esqueça de mim. Com certeza. Josélia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Josélia, muito bem-vinda. Obrigada. Vamos continuar aí com as nossas perguntas. Acabei de explicitar aqui uma diferença importante, crucial, correto? Eu vou até te dar uma foto. Vamos lá, José. Estamos tratando da vocação legítima, da ordem de sucessão hereditária, da sucessão legítima, da ordem de vocação hereditária, da sucessão legítima. Que sucessão é essa? É a sucessão que advém da lei. Ô, Mário, eu vou te falar uma coisa. Isso que você falou é o seguinte: quem está sempre fazendo os cursos, se aprimorando, acaba tendo um maior sucesso profissional. Entendeu? É isso. A gente tem que estar sempre aprimorando, sempre, e você vai ser sempre colhendo os frutos aí. Cada vez mais a gente vai entendendo. E com cada professor, ou com cada aula, ou com cada palestra, a gente aprende um pouco. A gente vai, com o tempo, tendo um conhecimento jurídico. Vamos lá. Josélia, vamos lá. Já estamos no artigo 1836. Você pode seguir tanto pelos arquivos quanto pelo artigo. Quem são os chamados a concorrer na falta de descendentes, Josélia? Está falando de qual a questão? No 102, questão 102. Ah, tá. Então, são chamadas os ascendentes em concorrência com cônjuges. Ó, tá certo. Eu vou fazer isso aqui rápido e eu quero fazer um quadro com vocês. Ok. Ô Pedro, na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto? Sim. Ok. Mário, como herdarão os ascendentes na hipótese de haver igualdade em grau e diversidade em linha? Os ascendentes de linha paterna herdarão a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Perfeito. Josélia, como será a divisão da herança se concorrerem cônjuge e ascendentes do de cujos? Em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança. Caber-lhe a metade desta se houver um só descendente ou se maior for aquele grau, né? Ó, é o seguinte, pessoal. Esses artigos todos, eles são artigos que eles representam, eles descrevem um determinado exemplo, uma determinada situação. Esse artigo 1837, ele à primeira vista pode parecer um artigo espinhoso, dificultoso, mas não é não. Vamos imaginar que o João é casado com a Maria e eles têm o João, o pai e a mãe. O João falece, só temos Maria e o pai e a mãe do João, o sogro e a sogra. Nessa hipótese, ele está falando, concorre com ascendentes de primeiro grau. Ascendentes, portanto, quem são os ascendentes de primeiro grau? O pai e a mãe, o sogro e a sogra. Então, é a esposa, o sogro e a sogra. Nessa primeira situação, Metade, metade. é um terço para cada. Ok? Qual é a segunda situação? A segunda situação, ele fala
Caber-lhe-á metade. Caber-lhe-á metade, caberá à esposa a metade da herança. A esposa a metade, esposa, caberá a metade para a esposa, se houver um só ascendente. Só tem um sogro. Metade esposa, metade sogro. Ok? A primeira situação é 1/3 para cada um, porque eu tenho mulher, sogro, sogra. Segunda situação, eu só tenho a mulher e o sogro. Mulher e o sogro. E a terceira situação, ó, se maior for aquele grau. O que é maior que 1? É 2. Então, aqui é o primeiro grau. Se eu tenho os avós do João vivos, maior, eu tenho que 2 é maior que 1, portanto, a situação é haver avós do marido. Nesse caso, a mulher recebe a metade. Mulher, metade. Ok? Ficou claro? É assim que nós vamos resolver esse problema do artigo 1837. 1837. 1837. Ô Pedro, se não houver descendentes nem ascendentes, mas houver cônjuge, como será definida a sucessão? Será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Ô Mário, em qual hipótese são chamados a suceder os colaterais e até qual grau? Não houver cônjuge sobrevivente nas condições estabelecidas no artigo 1830 e até o 4º grau. Perfeito. Josélia, como ocorre a sucessão na classe dos colaterais? Há direito de representação na classe dos colaterais? Os mais próximos excluem os mais remotos, né? Salvo o direito de representação, né? Concedido aos filhos dos irmãos. Perfeito. Pedro, como herdarão se concorrerem irmãos bilaterais com irmãos unilaterais do falecido? Um destes herdará a metade do que cabe ao daqueles. Ok. Ô Mário, como herdarão se concorrerem apenas irmãos unilaterais do falecido? Apenas irmãos? Como herdarão se concorrerem apenas irmãos unilaterais do falecido? Herdarão em partes iguais. Ok. Josélia, se não houver irmãos do falecido e concorrerem sobrinhos e tios, ó, pessoal, ambos são colaterais do 3º grau. Quem vai herdar? A herança vai ser por cabeça, né? Somente os filhos de irmãos falecidos será por cabeça. Na falta de irmãos, herdarão destes Os filhos, né? E não os havendo os tios. Vou fazer uma ressalva, Josélia. Os sobrinhos, eles podem herdar de 2 maneiras. Como de 2 maneiras? Eles podem herdar por direito próprio, e aí a forma de partilha será por cabeça, quando o irmão que falecer já tiver todos os irmãos pré-mortos anteriormente. Porque aí não tem como... a representação ela só ocorre se um dos irmãos for vivo. Então vamos imaginar que o irmão falece, mas ele tem 3 irmãos vivos e um irmão pré-morto. E esse irmão pré-morto tem 2 filhos. Esse irmão pré-morto, esse sobrinho do irmão pré-morto, porque a ele é assegurado o direito de representação, ele vai suceder não por direito próprio, mas por representação. E a forma de partilha será por estirpe e por cabeça. Por estirpe. Agora, se todos os irmãos estivessem mortos e só os sobrinhos, esses sobrinhos eles vão herdar por direito próprio e a forma de partilha será por cabeça. Aí você conta 10 sobrinhos, ainda que 9 sejam filhos de um único irmão, esses 9 vão receber 90% da herança, porque o outro 1%, então, não tem representação quando todos os irmãos já estiverem mortos. Vocês entenderam? Entendi. Então tá.
Ô Pedro, como herdarão se concorrerem à herança apenas sobrinhos? Herdarão por igual. Eles herdarão. Somente filhos de irmãos falecidos, eles herdarão. A melhor pergunta seria, se vocês tivessem o cartão, eu já ia fazer um esquema para vocês terem no cartão. O título da sucessão deles não vai ser por representação, será por direito próprio. Eu estou lhes afirmando agora. E a forma de partilha será por cabeça. Então, aqui ele está falando da forma de partilha. Artigo 113. Como herdarão se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com filhos de irmãos unilaterais do falecido? Para quem? Para você, Mário. Para mim? Não, pode ser Pedro. É o Pedro que não respondeu. Quem é? É o Mário. É o Mário. Mário, por favor, responda. Filho de irmão bilateral com irmão unilateral? Isso. Como herdarão? O bilateral vai herdar o dobro do que o unilateral irá herdar. Isso, perfeito. Se concorrem filhos de bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que herdar cada um daqueles. Antes de eu continuar, eu acho importante fazer um seguinte quadro. Eu vou tirar uma foto aqui para vocês. Como a nossa aula está encerrando, eu quero terminar isso agora com esse quadro. Vou alertá-los. Vocês são brilhantes, mas a nossa aula não teve o rendimento que eu esperava. Porque nós tínhamos que terminar esse bloco hoje e nós não vamos conseguir fazê-lo. Nas próximas aulas eu quero que vocês me ajudem serenos para que possamos vencer todos os artigos. Então a gente não vai se perder mais. Isso não tem a ver com você, Jocélio. Você vai ser bem-vinda sempre, todos. Mas a gente tem que ser focado. Porque o tempo urge. Eu quero passar alguns pontos aqui para os senhores. Primeiro é o seguinte, pode parecer óbvio, mas não é. Eu vou mandar essa foto para vocês desse quadro agora. Vou mandar aqui a foto para vocês. Mandei aí no grupo. Ótimo. Vamos lá. Isso aqui, eu vou falar para vocês, vai ser um divisor de água na vida de vocês. Primeira coisa, os senhores têm que ter em mente o seguinte, eu tenho uma pessoa, o pai dessa pessoa, o avô dessa pessoa, o bisavô dessa pessoa, isso pode estar até sendo óbvio, mas não é tanto assim. O nome dessas pessoas são ascendentes. O nome dessas pessoas são ascendentes. Isso é uma classe. O nome disso é classe. E o filho, o neto e o bisneto são os descendentes. Descendentes. Isso também é uma classe. Essa pessoa ela tem um cônjuge. E esse cônjuge tem pais, filhos. O cônjuge vincula-se à pessoa por um vínculo de afinidade. O cônjuge também é uma classe. Mas eu não vou falar do cônjuge agora. Eu vou ter que colocar o cônjuge aqui. Eu quero falar dessa pessoa dos irmãos. Acompanhe, por gentileza. Irmãos, tios, avós, sobrinhos, netos. Tem mais um. Qual é? Se são os filhos dos tios, são os primos. Como são chamados essas figuras? Essas figuras são os colaterais. Correto? Primeiro ponto da sucessão.
Se a pessoa ela é casada, ela não tem pai nem filhos, ela falece, pessoal, a gente nem discute regime de bens. Por quê? Porque o cônjuge é o herdeiro, correto? Essa pessoa, ela não tem cônjuge e ela não tem pais, mas ela tem um filho. Ela falece, quem vai receber? É o filho, a título de herança. Naquela primeira situação do cônjuge, ela vai receber herança, mas é importante perquirir o regime de bens, porque pode ser que ela receba a título de meação e ela vai receber a título de herança. Vamos ver agora do ascendente. E do ascendente? O ascendente, e se a pessoa morrer, o ascendente vai receber tudo a título de herança. Agora, uma coisa que eu quero que os senhores tenham em mente é o seguinte: para nós estudarmos bem o direito das sucessões, os senhores têm que fazer um artifício. Um artifício. Qual é esse artifício? A gente vai usar a expressão vai receber. E essa expressão vai receber, ela é uma palavra sinônima, eu vou colocar entre aspas, vai receber, porque ela vai compreender tanto uma espécie, uma figura, que é a meação, como uma figura, que é a herança. Então, a pessoa, eu vou falar o seguinte, agora eu vou falar assim, ela vai receber meação, herança. E meação é diferente de herança. Ok. Então, eu quero que os senhores tenham em mente este quadro. Olha só. A pessoa morre se ela tem só pai, ou só cônjuge, ou só filho, o pai vai receber, o cônjuge vai receber o filho. Agora, o 1829 ele veio na situação em que há cônjuge e descendente. Nessa situação, estes são os primeiros da ordem de vocação, na sucessão legítima. Estes são os primeiros. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que ter um método, porque eles vão receber de uma determinada maneira. Ok. Na segunda situação, é quando eu tenho descendente, ascendente e cônjuge. Pessoal, eu só tenho essa situação porque eu não tenho descendente. Concordam? E se eu tiver avô, filho e cônjuge? Pessoal, eu vou ficar no 1829, inciso 1. Eu só vou passar por 2 se eu não tiver o descendente, correto? E se eu tiver só cônjuge? Beleza, o cônjuge está lá no 3. Ótimo, o cônjuge está no 3. E se eu não tiver cônjuge, se eu não tiver bisavô, avô, pai, se eu não tiver filho, se eu não tiver cônjuge, ascendente, descendente, eu vou ter quem? Provavelmente os colaterais. Ótimo. Esse é o primeiro passo para os senhores entenderem bem a sucessão legítima. Ótimo. Agora, vamos fazer um quadro. Isso aí. Então, nós já sabemos o que é uma classe. Né? O que é uma classe. E o grau? O que é o grau? O grau é a ligação da pessoa com uma das figuras da classe. Se for com a classe do pai, se for com a classe do ascendente, essa primeira ligação da pessoa com o pai, a gente fala que isso é de primeiro grau. Portanto, esse é um ascendente de primeiro grau. Esse avô é um ascendente de segundo grau. O filho é um ascendente de primeiro grau. O neto é um descendente, perdão. Descendente de segundo grau. Tios não são ascendentes. Tios, eles são colaterais. Mas eles são colaterais de qual grau? Eu tenho o meu pai, o meu avô e desço para o meu tio. Terceiro grau, eu conto os graus. Como conta, está lá no direito de família, nós vamos chegar lá. Tranquilo, mas já sabemos. Os primos são de quarto grau, porque eu tenho que ir no pai, eu tenho que ir no avô, eu tenho que ir ao tio, eu tenho que ir ao primo. Quarto grau. E o sobrinho? Eu tenho que ir ao pai, eu tenho que ir ao avô. Não. O sobrinho, eu tenho que ir ao pai, eu tenho que ir ao irmão e eu tenho que ir ao sobrinho, terceiro grau. Certo? O tio e o sobrinho são de terceiro grau. Se eu tenho tios e sobrinhos, os sobrinhos vão prevalecer em relação aos tios. Eles preferem aos tios.
Essa é uma regra dos colaterais importante. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu tenho vários tios. Um deles é premorto, só tenho tio. Se a pessoa vem a falecer, eu vou ter representação do tio premorto? Não. Esses sobrinhos, ou melhor, esses filhos do tio, esses primos, né? Eles não receberão por representação, porque na linha dos colaterais só cabe representação aos sobrinhos, ou seja, aos filhos dos irmãos premortos. Correto? Outra coisa que eu quero falar para os senhores, espero que não esteja sendo rápido, eu quero também privilegiar o conhecimento de vocês. O aprendizado. Filhos é diferente de irmãos. Quando eu trato de irmãos, eu posso dizer que eles são unilaterais ou germanos, né? Filhos, não. Filhos, não. Filhos, eu não posso dizer isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um quadro aqui para os senhores, que é o quadro que o Mário, que eu já fiz ele muitas vezes, porque eu quero encerrar essa aula com esse quadro, porque amanhã nós vamos voltar com essas perguntas e respostas, tá bom? Joaquim? Pois não. Joaquim? Pois não. Só para esse quadro ficar legal, aqui em cima você botou igual ao invés de diferente, meação de herança. Ótimo. Então, deixa eu... boa. Faltou isso mesmo. Aqui é diferente. Então, eu só vou passar um quadro para vocês. E vai ser um quadro que eu vou falar em partes, porque amanhã eu quero voltar neste quadro com os senhores. Então, vamos lá. Vocês vão... Isso aqui é o artigo 1829, inciso 1. O artigo 1829, inciso 1. Nós vamos ter 4 regimes. Quais são os 4 regimes? Nós vamos ter um regime que se chama separação legal, que é tratado no artigo 1641. E nós, no artigo 1641, vamos acompanhando. Quais são as hipóteses? Maior de 70, causas suspensivas ou autorização do juiz. Um nome disso, outro nome do separação legal é separação obrigatória. Depois, nós temos um regime que se chama separação absoluta, separação convencional, separação total. Essas expressões são sinônimas. Eu já fiz toda uma pesquisa em todos os livros possíveis e publicados aqui, né? Pela Iuspódio. Não, eu fiz em vários livros. E já concluí para os senhores. Separação absoluta, separação convencional, separação total. São sinônimos. Aqui é a comunhão parcial de bens. Aqui é o CUB. Ok. Então, aqui o 1641, os senhores já sabem. Agora, eu quero que os senhores tenham em mente o seguinte. Meação. Quero que os senhores tenham em mente o seguinte. Não, primeiro eu vou colocar o seguinte. Aqui é herança, a palavra H. E aqui é meação. Em todos. Herança, meação. Herança, meação. Agora, eu vou puxar 2 setas em cada uma desses elementos. Eu quero que os senhores tenham em mente o seguinte. Já sabemos aquelas premissas, né? Eu já passei para os senhores. Vai receber, é uma espécie que compreende 2 situações. Herança e meação. E nós vamos ter uma pessoa que casa. Antes do casamento, ela vai ter um patrimônio particular, que eu vou identificar como P. Depois do casamento, ela vai ter um patrimônio comum. Então, em cada um desses elementos, eu vou colocar particular, comum. Particular, comum. Tudo particular, façam aí, por favor. Comum, particular, comum. Todos particular, comum, particular, comum. Particular,
comum, particular, comum. Ótimo. Agora vamos juntos. Os senhores já fizeram isso. No separação legal e separação obrigatória, eu estou fazendo esse quadro antes da súmula 377. Depois eu vou fazer com a súmula 377. Antes 377. Depois eu vou fazer um aqui. Após 377 STF. Separação legal, separação obrigatória, artigos 1641. Ela vai ter herança? Não. Ela vai ter meação? Não. Ela não vai ter herança nem do particular nem do comum. Ela também não vai ter meação nem do particular nem do comum. Ela não tem nem herança nem meação. Ok? Separação absoluta, separação convencional, separação total. Isso é importante para efeitos tributários. O Mário acabou de trazer um lucro aí para os clientes dele no valor de quase R$30 mil. No separação absoluta, separação convencional, separação total, é a hipótese em que tem um pacto antinupcial. Ela não vai ter meação. A meação nunca é do particular, correto? Então, vocês já podem marcar. Não, a meação do particular é nesse cubo, então pode vir assim. Ela não vai ter meação. Ela não vai ter meação. Nem do comum, nem do particular. Portanto, ela não tem nenhum tipo de meação. Mas ela vai ter herança. Ah, ela vai ter herança? Sim, ela vai ter herança. Ela vai ter herança tanto do particular quanto do comum. Ela vai ter herança tanto do particular quanto do comum. Ela vai ter herança tanto do particular quanto do comum. Ela vai ter herança tanto do particular quanto do comum. Ótimo. Como assim? Nesse caso, se a Maria casa com o João e o João tinha 2 filhos, o João vem a falecer. É separação legal e separação obrigatória. A Maria não leva nada, ela não tem meação e ela não concorre com os herdeiros. Outra expressão que eu quero que os senhores tenham em mente é o seguinte: quando eu falar a palavra concorrer, os senhores vão ter em mente a expressão herança. Então, concorrer é igual herança. Ok. Então, para a gente jogar o jogo da sucessão, nós temos que ter algumas regras. Nós temos que concorrer é igual a herança e nós temos particular, casamento comum. Herança, particular, casamento comum. Ótimo, ótimo. Josélia, respira fundo. O João tinha 2 filhos. Ele casou com a Maria. Foi lá celebrar um pacto antinupcial através de escritura pública. É nulo o pacto antinupcial se não for celebrado por escritura pública, ineficaz se não houver o casamento. Se lembram disso? Claro que se lembram. Separação absoluta, separação convencional, separação total. Ótimo. O esposo, ele falece. Eu tenho 2 filhos. Não importa o patrimônio comum ou o patrimônio particular, ela vai ser herdeira. Então, se ele tinha 100 mil antes e 100 mil depois, 200 mil, vou dividir para 3. Ela é herdeira. Vocês estão entendendo como funciona? Estão. Comunhão parcial de bens. Eu tenho um particular, eu tenho um casamento, eu tenho um comum. Esse é fácil. Ele tinha 200 mil antes e amealhou 50, vamos imaginar, 200 mil depois do casamento. Ela vai ser herdeira com os filhos, os 2 filhos, do que for comum. Não, perdão, do que for particular. Porque ela não vai ser herdeira do comum. Por quê? Ela vai ser meeira do comum e ela não vai ser meeira do particular. Ficou claro? Ficou. Vamos fazer a linha do tempo aqui. Vamos imaginar as 3 situações. Aqui não havia patrimônio, aqui foi amealhado 100. Aqui havia 100, não foi amealhado nada. Aqui havia 100, aqui havia 100. Na primeira situação, é comunhão parcial de bens. Ela tem meação do comum. Meação do comum. Ótimo, meação do comum. Mas ela tem herança do particular. Tem particular? Não. É 0. E nesse caso, tinha 100 antes, foi comunhão parcial de bens. Ela tem comunhão desse? Não tem, porque é 0. Meação do comum? Não tem meação do comum.
ela vai ter herança do particular. Essas duas situações, elas são cumulativas, né? Se ocorrerem, você tem que ver. Se ocorre o patrimônio antes ou o patrimônio depois. Tem 100 antes e 100 depois. Como é que funciona? Ó, do comum, ela tem o quê? Do comum, ela tem meação. E do particular, ela divide com os filhos. Então, ela tira a parte dela e o que sobra é dividido para os filhos. Na meação, ela vai receber, entre aspas, correto? E, por fim, no CUB, ela tem herança do particular? Ela não tem herança do particular. Ela tem... Ela não tem herança do comum também, não. Ela também não tem herança do comum. Ela tem a meação do particular e ela tem a meação do comum. Ela não é herdeira. Então, pessoal, isso aqui é o que vocês têm que saber sobre o artigo 1829. Agora eu vou ler o artigo 1829, inciso 1, mas antes eu vou fazer com a súmula 337 do STF, que veio adicionando aí um elemento. Nós vamos repetir que nesse regime nós tínhamos então, ó, ela não era herdeira nem do particular nem do comum, e ela também não era meieira nem do particular nem do comum, correto? Ela não recebia nada. Mas a súmula falou o seguinte: os bens adquiridos na comunhão, eles vão ter meação. Então ela vai ter meação do comum, mas ela não vai ter meação do particular, correto? Meação do particular só no CUB. E ela vai ser herdeira do particular? Não, ela não herda. Ela vai ser herdeira do comum? Não, porque se ela tem a meação, ela não pode ser herdeira. Mas o próprio regime, por força de lei, já fala que ela não vai herdar. Correto? Correto. O que mudou aqui? O separação legal e separação obrigatória, para os bens amealhados, ele tem a mesma regra do comunhão parcial de bens. Meação para o comum. Mas, anteriormente, não tem herança do particular como tem aqui. Porque, olha, continuou com não tendo herança do particular, com o advento da súmula 377, que só se aplica a esse regime e não a esse regime. Porque nesse regime há um pacto nupcial que exclui a meação. Ótimo, é assim que os senhores terão que enfrentar o artigo 1829. E agora eu quero que os senhores vão acompanhando para mim, porque eu já falei para os senhores que concorrer é sinônimo de meação. Vamos ler o artigo 1829? Ó. Aos descendentes em concorrência com o sobrevivente, ou seja, é a mesma coisa que eu dizer, o descendente ele vai dividir herança com o cônjuge. Ele não vai dividir herança com o cônjuge em qual situação? Nessa situação. No CUB. Ele recebe herança? O cônjuge não recebe. O cônjuge não recebe herança no CUB. Então, a parte diferente da meação, ela vai para os herdeiros, sozinhos, sem o cônjuge concorrer, porque o cônjuge não concorre no CUB. Ele já tem a meação. Pronto. No separação legal, separação obrigatória. O cônjuge vai concorrer com os descendentes? Não vai concorrer com os descendentes. Por quê? Por força legal, ele não faz direito a nenhuma herança e muito menos a meação. Mas com o advento da súmula, ele vai fazer direito à meação. Mas ele continua concorrendo com a diferença? Não, ele não concorre, muito menos no particular, porque afinal de contas ele tem meação, e ele não concorre no comum, que ele tem meação depois da súmula 337, e ele não vai concorrer muito menos no particular, que ele já não concorre. Por isso que ele fala que o descendente concorre com o cônjuge, exceto no separação legal, separação obrigatória. Ele não concorre. Ele pode vir a ter a meação dele, mas o que for particular, ele não concorre. Força de disposição legal. E continuando, ainda, ou se no regime da comunhão parcial, qual que é o regime da comunhão parcial? Não houver deixado bens particulares. Se ele não deixou bens particulares, qual que é a situação? É essa situação aqui, ó, é a primeira. Ele só deixou bens comuns. Se ele só deixou bens comuns, o que ele vai ter? Meação do comum. Se ele tem meação do comum, ele não tem meação do particular, porque não tinha particular,
mas ele não tem herança do particular. Porque isso aqui, essas duas situações, elas se aplicam a todos estes, a estes momentos, correto? Ele teve apenas bens comuns. Se ele teve bens comuns, não vai concorrer, porque ela vai ter meação sobre aqueles bens, e a outra parte da meação não é herança dela, é herança dos filhos. Por isso, só os filhos concorrem com eles próprios filhos. Então, espero que tenha ficado claro para os senhores. Desculpa o avançado da hora, me excedi, passei um pouco do tempo, mas eu vou guardar os cartões, vou pedir a gentileza que façam o cartão, pelo menos na folha A4, para os senhores terem a técnica dinâmica, para que não reste infrutífero o nosso curso, correto? Então, eu vou abrir aqui para o Pedro, se ele quiser se manifestar. Pedro, quer falar alguma coisa? O Pedro não quer falar. Tudo bem. Mário, quer falar alguma coisa, Mário? Não, tranquilo. Show de bola. Cada dia melhor. Mário, você viu que a gente avançou no nosso esquema, né? Com certeza. Você entendeu por que eu separei aqui? Uhum. Ficou claro. Para eu fazer a súmula 377. Agora eu quero ver aqui com a Josélia, como é que ela está. Josélia, tudo bem? Ficou claro? Tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo? Entendeu direitinho? Tudo bem? Sim, sim. Josélia, eu vou mandar a foto, os senhores vão imprimir, e amanhã nós temos, quem for assistir às aulas de 10 horas da manhã, às 10 horas. Quem for assistir a aula de 19, continua às 19. Josélia, você continua às 19, correto? Isso. Mário, você continua às 19, correto? Ok. O Pedro vem amanhã a partir das 10 horas. Então, até amanhã. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigada. Por nada.